Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, paz do Senhor. Uma boa noite para você que está me assistindo, ou bom dia, boa tarde, né? A gravação também no YouTube, nós fazemos um corte do culto e depois nós lançamos lá no nosso canal no YouTube. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Pega o tema, irmãos. Olha que tema, hoje, né? Dia das Mulheres. Mulheres no reino de Deus. Discípulas, testemunhas e ministras do Evangelho. Olha a importância que Jesus deu às mulheres. Vamos lá. Enquanto você está procurando Lucas 10 aqui no templo, você de casa, eu já deixo um convite. Vai sair primeiro aqui o nosso site, www.metodistalivre.org, sai aqui embaixo depois. E eu também depois vou fazer um convite para você. Vai logo mais sair aqui um QR Code na nossa lateral do vídeo, no YouTube, não do Facebook, tá? Quem está ao vivo não sai. Mas depois na gravação tem um irmãozinho que pega lá, fica 1h30, pega tudo, corta, edita. Vai sair aqui do lado um QR Code para você apontar o seu celular e você poder fazer-nos uma visita. Vai ter o endereço da nossa igreja, a localização pelo GPS do seu celular, Rua Fritz Jacó, número 1008, no Boa Vista, todo domingo, 19 horas, 7 horas da noite. Vem nos fazer uma visita, você é o nosso convidado e convidada especial. E também sai durante a pregação um QR Code aqui do lado, para você que deseja abençoar essa obra, esse trabalho, você que deseja lançar a sua semente, fazer um Pix. Vai sair aqui do lado, durante todo o vídeo no YouTube, a gente vai aos poucos aparecendo para você as informações e tem também o nosso Pix. E também vai sair aqui logo mais o nosso endereço nas principais redes sociais, né? @imelriopreto. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas principais redes. Já corre lá, segue-nos. Irmãos, vamos fazer o canal do YouTube aumentar, né? Paramos nos 143 inscritos e não inscreve mais ninguém. Aí eu falei, Jesus, mas o que aconteceu? O canal não inscreve. As pessoas assistem o vídeo, mas não se inscrevem. Então você de casa que não se inscreveu ainda, corre lá e se inscreva no nosso canal no YouTube. Vamos lá então? Mulheres no reino de Deus, discípulas, testemunhas e ministras do Evangelho. Igreja, hoje, Dia Internacional da Mulher. E a igreja, ela é chamada não apenas para celebrar, mas também para reconhecer a obra de Deus através da vida das mulheres ao longo de toda a história da redenção. A tradição da Igreja Metodista Livre, da Free Methodist Church, sempre teve um papel profético nessa área, reconhecendo aquilo que o Espírito Santo concede sim os dons e o chamado sem distinção de gênero. E um dos grandes defensores dessa visão foi o bispo Benjamin Titus Roberts. Esse é o nosso bispo que fundou, né? Foi juntamente com outros 80 e poucos pastores, que em 1860 fundaram a Metodista Livre lá nos Estados Unidos. Roberts nasceu em Vermont, nos Estados Unidos, em 1823. Foi pastor metodista, reformador e fundador da nossa igreja. Ele reagiu contra problemas da sua época, justamente por causa do formalismo espiritual. A igreja estava tão preocupada com a forma, esquecendo do principal, né? E ele reagiu contra, especialmente, a escravidão. Então não se esqueça, a Metodista Livre foi uma das primeiras, ou se não a primeira igreja a defender a libertação dos escravos, a não escravidão nos Estados Unidos, isso lá em 1858, olha, faz tempo isso, em 1856. Foi lá que começou Roberts a defendendo tudo isso, e chegou em 1860, justamente com a fundação da igreja. E por que o nome Metodista Livre? O free vem justamente disso, livre da escravidão. Livre da desigualdade social, aceitando, sim, os pobres, os mais humildes, os mais simples. A Igreja Metodista Livre nasceu aí, irmãos. A nossa igreja, ela nasceu nesse trabalho voltado justamente para as pessoas que eram, o quê? Excluídas das outras igrejas. Que eram, o quê? Excluídas das grandes igrejas naquele tempo. Que não podiam sequer entrar lá. E na Metodista Livre, elas eram aceitas, elas eram muito bem-vindas e continua sendo até os dias de hoje. Esse é o nosso papel como Metodista Livre. Roberts foi um dos primeiros líderes protestantes a defender biblicamente e publicamente, que isso que era difícil.
No tempo dele, lógico que tinha outros pastores que também entendiam o papel da mulher no ministério, mas eles não tinham coragem. É aí que é a diferença. Roberts, além dele defender, ele agiu de forma pública, quando então ele enfrenta forte oposição no século XIX, e ele escreve esse livro, né, chamado Ordaining Women, que é justamente, Women, né, Ordaining Women, que é Ordenando as Mulheres, que é justamente um livro onde Roberts, ele argumenta que o Evangelho, ele veio restaurar não só a dignidade, mas também dar também a voz às mulheres, o papel da mulher, a presença da mulher, de tudo aquilo que a sociedade judaica, a sociedade hebreia, a sociedade nos tempos de Jesus não dava. Roberts veio para isso. A visão de Roberts, a sua convicção, nasce justamente que o reino de Deus não existe cristãos de segunda classe. Não tem esse negócio de falar que o homem está em primeiro lugar, que a mulher está em segundo lugar. Não tem esse negócio, irmãos. Todos estamos no mesmo lugar perante Deus. Não tem diferença. Inspirados nessa tradição e na Escritura, Roberts defendeu vários pontos nesse livro, e eu separei 3 pontos fundamentais do papel da mulher no Evangelho de Cristo. O primeiro deles, vamos lá, Lucas 10, 39, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Primeiro ponto, Jesus restaurou a mulher, primeiro, como discípula. Olha que bonito. Acharam em Lucas 10, 39? Jesus estava numa cidade chamada Betânia. O que ele tinha lá em Betânia? Lembra, irmãos? Eu já preguei muito sobre isso, nós já estudamos muito sobre isso. Betânia ficava bem próximo de Jerusalém, era como, muito parecido o Rio Preto Mirassol, né? E Betânia, olha que interessante, ali tinha uma família que Jesus, ele realmente tinha algo especial por aquela família, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram de Betânia. E olha aqui o texto, Lucas 10, 39, na Nova Tradução. Maria, sua irmã, ou seja, falando de Marta, né? Para Marta. E dizendo sobre Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Vamos parar por aí. Eu não vou ler todo o texto, porque isso depois fica aí como um desafio essa semana para você ler Lucas 10 na tua casa. Você vai entender que Jesus estava fazendo uma visita para essa família, ele estava passando em Jerusalém, e toda vez que ele estava em Jerusalém, Jesus ia necessariamente para Betânia. Parece que Betânia, a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, era algo onde acho que Jesus renovava a esperança dele, né, na humanidade, tendo essa família como amigos tão próximos, né? O Evangelho de Lucas foi escrito por esse médico maravilhoso, que foi companheiro de Paulo. Lucas escreveu esse livro provavelmente 60 depois de Cristo, alguns teólogos dizem até 70, e ele escreveu esse livro de Lucas direcionado a Teófilo, justamente para as comunidades gentílicas, ensinando o Evangelho para elas. E Lucas, ele tem uma característica muito marcante no livro dele. Você que é mulher, leia o livro de Lucas. Sabe por quê? Porque Lucas, ele destaca diversas maneiras, repetidamente, o papel das mulheres no ministério de Jesus. Olha que interessante. O médico já tendo ali uma visão diferenciada, né? Lucas. E nesta cena, Maria, aqui em Betânia, senta-se aos pés do nosso Senhor. Eu já preguei até sobre isso, né, irmãos? Que no contexto judaico, no contexto dos hebreus naquele tempo de Jesus, só podia sentar aos pés de um rabi, de um mestre, quem era seu discípulo. Está entendendo? Ele não podia sentar qualquer um nos pés dele. Por quê? Porque ele estava ensinando. Os rabis não permitiam, só podia sentar próximo a eles aqueles que realmente eram seus alunos. Sentar-se aos pés do mestre era uma posição formal de um discípulo.
Inclusive Paulo fala aqui em Atos capítulo 22, verso 3, né? Que ele fala que criado aos pés do quê? De Gamaliel. Olha que interessante. Era um termo já usado mesmo pelos hebreus. Maria está aqui ocupando um lugar que normalmente era apenas reservado aos homens. Preste atenção, irmãos. Apenas homens sentavam-se aos pés no rabinato judaico dos seus mestres. Só os homens. E olha que interessante, né? Jesus, ele não apenas permite que Maria sente, porque muitos poderiam dizer assim, não, Jesus deixou ela sentar ali naquele momento, sabe? Ele devia ter tanto amor naquela família que ele ficou sem graça de falar, Maria, vai lá para a cozinha. Maria, vai preparar as coisas, vai, que aqui não é o lugar de mulher não, para aprender a palavra. É capaz de ter pastor que defenda isso hoje em dia ainda, né? Que pena, que pena. Mas, se você continuar Lucas 10, no verso 42, sabe o que Jesus fala para Marta? Marta estava ocupada, né? Até a diaconisa Silmara já pregou essa mensagem, eu lembro. Marta estava atribulada, Marta estava preocupada, querendo fazer a refeição, querendo receber bem Jesus, né? Porque a gente sabe que é uma coisa gostosa a gente receber quem a gente ama em casa. Mas o que Jesus falou para Marta? Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Sabe, irmãos? A palavra grega central aqui é mathetes, que é discípulo. No grego, mathetes. Por isso que vem de Mateus, né? Mathetes. Aluno, aprendiz, aquele que segue ou ensina, ou é ensinado por algum mestre. Olha que interessante, essa palavra no hebraico, ela significa, ela simboliza radicalmente um aprendiz contínuo em informação. Mathetes, ou matetes, né? Porque TH não se pronuncia no hebraico, no grego. Matetes. Essa palavra discípulo, olha que legal, irmãos. Significa algo que é contínuo. Não foi só aquele dia que Maria sentou-se aos pés do Senhor. Não foi só naquela oportunidade que ela sentou-se. Ela não estava apenas ouvindo ali, mas ela estava sendo formada como uma discípula do Senhor. Assim, o bispo Roberts, ele observa no livro dele, Ordaining Women, que Jesus rompeu paradigmas culturais. Ordaining Woman, né? Se o próprio Cristo aceitou mulheres como discípulas, quem somos nós para impedi-las ao discipulado? Quem somos nós? A igreja não pode negar às mulheres o acesso pleno à formação espiritual e ao serviço ministerial. Principalmente a igreja metodista livre. Porque a mulher, ela não é apenas aquele ouvinte distante como nós tínhamos no mundo hebreu, onde a mulher não podia sequer entrar no templo. Olha que coisa, né? A mulher, ela ficava somente até um local do templo. Tinha o pátio que era permitida a entrada. Depois dali, meu querido, a mulher não podia entrar mais no templo. Vocês estão entendendo? Como que a religião era machista? E como que a religião continua até hoje machista? Estamos no século 21. Estamos no século 21. Maria era discípula do Mestre. Primeiro ponto, Jesus transforma as mulheres também em discípulas. Fala para quem está do lado aí. As mulheres também são discípulas. Olha que benção. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite. Vamos viajar para João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 17. Então, se Jesus confiou à mulher o discipulado, ou seja, para ela também se tornar discípula, e se ela é discípula, logo, em sequência, ela vai ter discípulos. Porque não tem lógica uma pessoa ser discípula e não formar discípulos. Não tem lógica a pessoa ser discípula e ela não discipular posteriormente.
É uma sequência, irmãos. É uma cadeia. É uma lógica de raciocínio. E se Jesus transformou a mulher em discípula, olha que interessante. Jesus colocou a mulher como a primeira testemunha do fato mais importante que aconteceu em toda a humanidade. Sabe qual foi o fato mais importante que aconteceu em toda a humanidade? Vamos ver se vocês lembram. Quem falou aí? Falou? Benção, irmão. Glória a Deus. A ressurreição. Irmãos, não tem fato no mundo mais importante do que a ressurreição de Jesus. Pode falar que tem a descoberta disso, descoberta daquilo, tem até agora, né? Glória a Deus por a nossa cientista, né? Que descobriu aí a polilamina lá, né? Que é uma substância que está voltando às pessoas. Glória a Deus por tudo isso, pela vida dessa cientista. Louvado seja o Senhor. Você viu, ó, se ela não pudesse ser discípula, se ela não pudesse estudar, olha que interessante. Você vê que bênção? Irmãos, para pensar comigo. A primeira testemunha do fato mais importante de toda a humanidade. Foi mais importante do que qualquer descoberta da humanidade. Foi mais importante do que qualquer coisa da humanidade. Foi a ressurreição. E sabe quem Jesus confiou a primeira testemunha nisso? Uma mulher. Vamos lá? João 20, 17, na nova tradução, já estou terminando. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos, que eu vou voltar para aquele que é meu Pai e Pai deles, meu Deus e Deus deles. Para por aí. Irmãos, aqui nós estamos falando de Maria Madalena. Junto com as mulheres, a Bíblia relata que elas foram pela madrugada, bem cedinho, né? Ainda de madrugada, elas foram terminar o embalsamento, terminar o processo lá para ver queriam o túmulo. Mas ela chegou lá, o que aconteceu? Ela se transformou, ou se transformaram, nas primeiras testemunhas da ressurreição. Nem os discípulos, nem os apóstolos tinham visto ainda. Foram as mulheres. Irmãos, lembra sempre uma coisa, na Bíblia, nada é por acaso. Não tem acaso no mundo espiritual, irmãos. Não estou falando que tudo a gente espiritualiza, não é isso. Mas as coisas do mundo espiritual são complexas, irmãos. Eu tenho certeza que não foi por um acaso que as mulheres chegaram lá primeiro que todos os homens no túmulo. E no Evangelho de Jesus, de nosso querido apóstolo João, escrito mais ou menos 85 a 95 depois de Cristo, João escreve esse livro maravilhoso. Aqui no capítulo 20, a gente encontra João narrando que Maria Madalena, ela esteve diante do Cristo ressurreto. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Detalhe aqui, irmãos, totalmente revolucionário para a época. Jesus escolheu uma mulher para ser a primeira mensageira da ressurreição. Olha que benção. Na cultura judaica, do primeiro século, o testemunho feminino, aqui o texto do teólogo diz que ele tinha um baixo valor jurídico, mas eu vou além. Perdoe-me, meninas, perdoe-me, mulheres, mas o testemunho jurídico não tinha valor praticamente nenhum nos tempos de Jesus na Palestina. A mulher não podia nem testemunhar. Olha que ponto, né? Mas Deus inverte totalmente a lógica humana, transformando Maria Madalena, tanto é que na teologia, Maria Madalena é chamada, olha que interessante, deram para ela um nome, apóstola apostolorum, que é a apóstola dos apóstolos. Olha que interessante, na teologia. Apóstolos no grego significa aquele que é enviado, aquele que é o mensageiro, aquele que é comissionado para anunciar alguma coisa.
Embora essa palavra não apareça de forma clara aqui no versículo de Jesus, ele não usa a palavra, apóstolos. Mas a ação de Jesus, ela é apostólica. Quando ele diz para Maria, olha o que ele falou para ela lá: mas vá dizer aos meus irmãos. Ele enviou Maria Madalena. Vocês estão entendendo? Jesus podia não ter dito nada. Jesus podia ter dito: oi, sou eu, tudo bem? E aí? Pronto. Aí Maria sai correndo e volta lá e avisa. Mas João é claro ao registrar esse fato bíblico. Lembre, irmãos, nada é por acaso. Quando João registra que Jesus disse para ela: Maria, vá. Jesus não está dizendo: apóstola Maria, vai. Não, lógico, né? Mas esse símbolo, no sentido dele determinar, dele dar essa ordem, esse comando para que Maria Madalena fosse até ao encontro dos discípulos, é, sem sombra de dúvidas, uma ação apostólica do próprio Jesus. Ele está comissionando Maria Madalena, dizendo: vá lá, avisa a turma, eu voltei do mundo dos mortos. Por isso que muitos pais da igreja chamam, intitularam Maria Madalena de apóstola apostolorum, que é a apóstola dos apóstolos. E para o Roberts, isso foi um tremendo argumento para o livro do Roberts, dizendo o seguinte: se Deus não limita o testemunho da mulher, se Deus ele não impõe barreiras, ainda que nas culturas, a cultura do povo lá não permitia uma mulher. Tanto é que quando ela chega lá falando isso, o que eles dizem? Você está certa? Você não está louca, não? Aí o que acontece? Pedrão e João saem correndo. Não, vamos confirmar. Não, eu não acredito na palavra de uma mulher, não. Saem correndo João e Pedro, que são os primeiros homens a terem essa visão do túmulo, só que eles encontram o túmulo vazio. Eles não encontram com Jesus naquele momento. Olha que interessante. Jesus não podia ter aparecido para eles. Sabe o que Jesus estava querendo? Manter Maria Madalena como enviada da notícia. Não. Vocês têm que acreditar no que ela falou. Eles voltam murchinhos. Eles falam: não estava lá não. Estava o lenço lá, Jesus deixou o lenço dobrado. Mas não tinha corpo. Eles não viram Jesus ali naquele momento. Olha que interessante. Jesus manteve a sua narrativa, aonde a mulher fosse a primeira mensageira das boas novas da ressurreição de Cristo. Veja bem, irmãos, se Cristo confiou a uma mulher a mensagem central da fé cristã, que foi a ressurreição, negar a voz das mulheres na proclamação do Evangelho é ignorar o próprio exemplo de Jesus. Está entendendo? Quando a gente começa a dizer: não, a mulher não pode ser pastora, não, a mulher não pode ser bispa, não, a mulher não pode ser diaconisa, não, a mulher não pode. Irmãos, quando nós estamos falando isso, nós estamos indo contra, negando o próprio exemplo. Jesus transformou uma mulher em sua primeira testemunha. Olha que interessante. Então, primeiro ponto, Jesus transforma as mulheres em discípulas. Segundo ponto, Jesus muda a narrativa da cultura judaica, onde a mulher não tinha valor no seu testemunho, transforma a mulher na testemunha do maior acontecimento do mundo. E por último, para terminar, já estou encerrando, o Espírito Santo derrama dons ministeriais sobre homens e mulheres. Vamos lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 17. E isto é o que eu derramarei sobre todos. Olha que interessante. Atos 2, 17. Na nova tradução: os meus filhos e as minhas filhas anunciarão a minha mensagem, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Vamos parar por aí. Atos 2, 17. Atos também foi um livro escrito pelo médico Lucas. Esse já é um livro mais antigo, provavelmente 62 até 70 depois de Cristo.
E ele relata justamente a expansão da igreja primitiva, né? O livro de Atos é os acontecimentos dos apóstolos, né? É como se fosse a ata de tudo que aconteceu com a expansão da igreja. E no Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele é tomado pelo Espírito Santo e ele cita nessa passagem o profeta Joel para explicar o que estava acontecendo quando aquele dom de línguas aconteceu, o derramar do Espírito naquele local, onde as pessoas foram tomadas por uma força, por algo sobrenatural que ninguém conseguia entender. E aqui a palavra, quando Pedro diz: meus filhos e minhas filhas profetizarão. Isso está lá no livro de Joel. A palavra central, profeteu, que significa proclamar sobre inspiração divina, declarar a mensagem de Deus. Irmãos, e para nós no Novo Testamento, profetizar não é apenas predizer o futuro. Pelo contrário, profetizar para nós no Novo Testamento é anunciar a palavra de Deus com autoridade espiritual. Agora pensemos, igreja, se o próprio Espírito Santo concede o ministério de proclamação tanto a homens quanto a mulheres, quem somos nós de impedir a mulher de ocupar o papel dela dentro do reino de Deus? Quem somos nós? Roberts, aqui o nosso bispo, afirmava que a igreja deve reconhecer aquilo que o próprio Espírito Santo tinha feito em Pentecostes. Se Deus concede dons, chamado e autoridade espiritual às mulheres, negar esse ministério é resistir ao agir do próprio Espírito Santo. Por isso que a Free Methodist Church nasce nos Estados Unidos com essa convicção de que o Evangelho liberta, restaura e chama todos para o serviço do reino. O chamado não é só nosso de homens, não, mas é de todas as mulheres e de todos. Nesse dia, mulheres, lembramos que o Evangelho de Cristo, ele não apenas restaura a dignidade da mulher, ele reconhece o discipulado da mulher, ele confia a mulher como testemunha da sua própria ressurreição, e ele concede os dons espirituais para as mulheres e o seu ministério. A igreja, ela não pode criar barreira aonde Cristo abriu portas. Esse é o pensamento da igreja metodista livre. Onde Deus chama, a igreja reconhece. Onde o Espírito capacita, a igreja envia. Porque no reino de Deus, homens e mulheres, eles servem juntos na missão do Evangelho. Não tem aquele que é maior, aquele que é menor, não. Aqui para nós metodistas livres não tem nem diferenciação entre quem é obreiro, quem não é. Quem é pastor, porque o pastor ele é santo, ele é ungido. Irmãos, o pastor é igual a todo mundo. Aqui todos nós somos iguais. Por isso, mulheres, não se esqueçam. Vocês são discípulas, testemunhas e profetizas. Sejam usadas pelo Senhor para profetizar o reino dele nessa terra. Para proclamar o reino dele, começando pelo teu lar, pela tua família, pela tua casa, passando por essa cidade, por este bairro e por esta nação e assim sucessivamente. O que o mundo mais precisa hoje, irmãos, é acabar com as diferenças. As diferenças. E começando pela diferença na igreja, nos ministérios. Eu deixo aqui essa mensagem no seu coração. Eu quero desde já agradecer você que nos assistiu até agora. Você que está pelo Facebook ao vivo, não sai não, a gente vai orar ainda. E você que está pelo YouTube, eu vou encerrar agora a mensagem. Obrigado pelo teu carinho, pela tua sintonia. Já vai sair aqui do lado de novo o nosso QR Code do endereço da igreja, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém, Jesus.